Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa quarta aula do curso Raízes na Fé e, como de costume, eu quero orar com vocês. O propósito de estarmos aqui para que a palavra de Deus seja ensinada e o conhecimento seja difundido, para entendermos profundamente e embasarmos a fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, do teu Espírito Santo e que no nome de Jesus o Senhor possa nos direcionar, aprendermos mais sobre o Senhor, sobre a tua palavra e sobre os princípios e preceitos que o Senhor nos deixou nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Nessa aula, iremos falar sobre a Santíssima Trindade. O que é essa Santíssima Trindade? Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, diz: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nós conhecemos o nosso Deus, Pai, conhecemos Jesus Cristo, Filho e o Espírito Santo. Quem são eles? A fé que eu tenho ela é baseada em que Deus ele é uma figura trina. Ao mesmo tempo que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, três são um e um são três. É um pouco difícil para entender quando nós tentamos colocar isso na materialidade, na forma que nós entendemos como humanos. Um ser bidimensional, tridimensional, não conseguiria compreender a grandiosidade de Deus. Nós somos seres com um intelecto muito evoluído, porém muito limitado quando buscamos entender a grandeza de Deus. Nós temos um Deus que é sublime, que ele é perfeito, e é inegável a grandeza de Deus mediante a fé que nós temos e proferimos. Nós, como seres humanos, somos também seres trinos. Somos um espírito que tem uma alma e que habitamos um corpo. Isso nos revela a semelhança que temos com a Trindade de Cristo. Somos seres que temos a manifestação do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Nosso espírito ele veio da parte de Deus e ele retornará a Deus. A alma é o nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso caráter, tudo aquilo que nós construímos ao longo da vida, e isso terá o destino pelo qual nós iremos escolher ao longo da nossa vida, né? Se nós crermos no Filho de Deus, crermos que Jesus Cristo ressuscitou em meio aos mortos, proferirmos a nossa fé, não negarmos a Jesus, nós temos um lugar para que a nossa alma tenha descanso na eternidade. Também temos um corpo carnal, que é a nossa materialidade, né? A nossa matéria. Mas em Romanos 1:20 diz: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas. Por que que Jesus usou metáforas, usou parábolas para explicar coisas espirituais? Porque é muito mais fácil para nós, como eu disse, seres tridimensionais, seres carnais, humanos, emocionais, entendermos coisas sobrenaturais baseadas naquilo que nós temos de palpável, de tangível. Então, em Romanos está dizendo e afirmando isso. Nós precisamos de alguma referência. Eu gosto quando Deus olha para Abraão e fala: olha, olhe para as estrelas. Esse será o tamanho da sua descendência, tão grande que você não pode contar. Será como os grãos de areia no mar. Ou seja, ele usou coisas naturais para explicar uma profecia de algo sobrenatural, que é a capacidade cognitiva de Abraão, né, e as suas experiências de vida não permitiriam que ele aprendesse, que ele entendesse. Primeiro ponto, nós vamos falar do Deus Pai, Deus de Israel, o grande eu sou, aquele que está acima de toda existência, de toda a criação, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, né? No início, Deus já existia, já habitava no meio de nós, no meio do universo, né? E o seu espírito vagava sobre as águas, e a própria voz de Deus. Eu vi um estudo uma vez que dizia que a explosão, a grande explosão que deu início ao universo, não é nada mais, nada menos do que a explosão sonora da voz de Deus, haja luz. Então, nós cremos e embasamos a nossa fé no Deus de Israel, o grande, uma palavra difícil, que nós podemos dizer Yahvé, mas no hebraico ela é constituída pelas letras Y, H, W e H. Então ela é uma palavra que não tem pronúncia, é como um sopro, um sopro. Deus é um sopro. E é o sopro de vida de Deus que deu vida a Adão e nos deu vida. Quando uma criança sai do ventre da sua mãe, o primeiro choque é quando o ar, né, da natureza, o ar temos, né, ao nosso redor, entra em seus pulmões. Então, Deus é esse sopro, um sopro de vida. Algumas sugestões são Yahvé, Javé, Jeová. E os judeus, no tempo de Jesus, tinham muito respeito pelo nome, por isso não diziam e substituíam a palavra pela palavra Senhor. Muitas versões também traduziam Yahvé como Senhor. Como eu disse na aula de bibliologia, algumas bíblias elas têm essa nomenclatura diferente. Por exemplo, na Peshita, Deus é dito como Yahvé, né? Javé, enfim. Outros nomes que nós temos para Deus.
El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso ou Deus a Rocha, tá? Em Gênesis 17. El Elyon, Deus Altíssimo. El Olam, Deus Eterno. El Roi, Deus que me vê. Jeová Jireh, o Deus proverá. Jeová Rafá, Deus que nos sara. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Jeová Shammah, Deus está aqui. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Percebe? O nosso Deus, na apostila, quando vocês tiverem acesso, vocês vão ver que todas essas nomenclaturas, elas são tiradas na Bíblia, né? Gênesis, Isaías, Êxodo, Jeremias, Ezequiel, enfim. O que esses nomes querem dizer quando falamos de Deus? Deus, tudo isso. Ele é o nosso Deus Altíssimo, Ele é o Deus Eterno, Ele é o Deus que te vê, Ele é o Deus que te provê, que te sara. Ele é a sua bandeira, Ele é a sua justiça, Ele é a paz. E Deus está aqui. Deus não pode se explicar. Tem uma música muito famosa no mundo gospel que é Ninguém Explica Deus. E é realmente isso, nós não podemos explicar algo que nós não temos como compreender. E não se trata de explicação, se trata de fé, da fé de que Deus existe. Paulo, em um certo momento, quando ele está lidando com todo aquele politeísmo, né, da Grécia, de Roma, são nações que têm essa cultura politeísta, ou seja, adoram vários deuses. Em um certo momento ele se depara com uma placa e não havia uma imagem. E ali estava escrito ao Deus desconhecido, ao Deus sem nome. O mundo não tem como dar um nome para o nosso Deus. Quando Deus diz nos mandamentos que ele não quer que façam imagem dele, talhada em madeira, talhada em ouro, quer dizer que a nossa capacidade humana de tentar dar um rosto para Deus é muito limitada. Deus é muito maior do que isso e eu acredito que é por isso que nenhum homem na Bíblia pôde contemplar a face de Deus e ser o mesmo homem. Né? Alguns não puderam nem ver Deus, porque seriam consumidos pela glória de Deus. E eu creio que o nosso Deus, esse grande Deus, Yahvé, ele é esse Deus tão poderoso, tão grandioso. Então, é uma pequena introdução de alguns nomes pelos quais nós conhecemos o Deus Pai. Depois nós temos Jesus Cristo, Deus Filho, o Verbo, né? O Verbo se fez carne. Como não amar a Cristo? Ele é irresistível, o seu amor, eu me emociono, porque o seu amor, ele é real. Eu cresci em um lar cristão, eu tive acesso, contato à religião, e isso é um privilégio, porque eu fui ensinado coisas na minha infância que eu carrego até hoje comigo. Mas eu me lembro no dia que eu estava dentro do carro, e no momento de muita dor, eu falei, Jesus, você não é real. Porque eu ouço falar de você, mas eu não te conheço. Então, para mim, por mais que tenha sido um fato histórico, é folclore. Mas se o Senhor for real, eu quero experimentar o teu amor. E eu te permito entrar na minha vida e fazer o que o Senhor tiver que fazer. A Bíblia diz que Jesus bate a porta e se nós abrirmos, ele entrará e ceará conosco. Jesus, ele não invade. Ele é uma pessoa, ele é vivo. E nesse dia, eu lembro que eu entrei em um choro, porque eu senti um amor que não tenho como descrever. E eu tenho certeza que tinha alguém sentado do meu lado. Eu tinha certeza que naquele momento eu estava sendo amado e abraçado por uma pessoa, Jesus Cristo, historicamente comprovado que veio nessa terra, morreu, não temos registros dos seus restos mortais porque ele ressuscitou, a tumba estava vazia. A tumba estava vazia. A quantidade de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, os mártires que enfrentaram a morte, mas não negaram essa verdade. Porque eles poderiam negar se fosse uma mentira. A mentira deu até aqui, mas agora nós não podemos continuar. Mas era uma verdade, então eles estavam dispostos a morrer por essa verdade. Jesus Cristo, ele é real. E ele é o Filho de Deus. Em Colossenses 2:9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, o que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu só descobri o que era uma vida plena quando eu conheci Jesus Cristo. Sobre ele está toda a autoridade. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Jesus Cristo é Deus. E quando eu me rendo a essa autoridade, eu posso realmente viver em plenitude. Angústias da vida, elas encontram lugar quando nós trocamos o nosso fardo com Cristo, quando nós andamos com ele. Não existe uma vida plena sem Jesus. Na verdade, eu diria que não existe vida sem Jesus. A palavra nos diz que não seria possível registrar, catalogar todos os feitos que Cristo fez nessa terra. E eu digo que isso é muito em parte verdade, porque nós não teríamos como saber tudo que ele fez no tempo que esteve presente fisicamente como homem, mas o que foi feito antes e o que foi feito depois da sua breve vinda nessa terra não seria possível catalogar. É lindo quando nós olhamos no Velho Testamento referências claras de que era Jesus. Jesus estava ali. Jesus sempre esteve
E eu tenho que te dizer, ele está agora com você e está te oferecendo essa plenitude. O fato de você estar aqui assistindo essa aula quer dizer que você tem fome para conhecer mais desse Cristo. O Senhor, ele continua agindo nos dias de hoje, cura, libertação, a manifestação do seu amor, todo aquele que nele crer. João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. O que reforça a nossa fala no começo do vídeo de que a Trindade, ela é um. Eu e o Pai são dois sujeitos. Nós somos um. Porque a matemática do céu, ela é diferente da matemática da Terra. Eu, quando falo de casamento, eu digo que no casamento é 1 mais 1 é igual a 1. Não é 2. Porque não são mais 2, agora são 1. Então a matemática do céu, ela vai contra a nossa matemática conhecida humanamente falando, né? Tem alguns problemas matemáticos que até hoje não foram resolvidos, não tem fim, não tem uma solução clara. Eu acredito que isso aí é a matemática que Deus criou o universo, a perfeição, e nós não vamos conseguir explicar humanamente. Essa natureza divina de Jesus, ela é confirmada na sua unidade com o Pai. Desde a concepção até a crucificação, a glória de Deus sempre foi constante em Jesus. Em 1 Coríntios 8:6 diz: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Existe um Deus Pai e existe o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que nos ensinou, aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Eu brinquei com alguém esses dias e falei assim: nós não podemos olhar para Jesus e falar: Jesus, o que eu estou passando você não passou, porque ele foi experimentado em todas as dores e foi tentado em todas as coisas. Então ele sabe o que é viver na nossa pele. A Bíblia afirma que é impossível servirmos a dois senhores, porque nós agradaríamos um, nós desagradaríamos o outro. Também afirma em 1 Coríntios que nós só temos um Senhor, que é Jesus Cristo. Ou seja, ele é a única fonte que nós temos. Todas as coisas provêm dele. Mateus 28 diz, versículo 18: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus tem toda a autoridade. E quando ele nos ensina a batizar, a pregar o Evangelho, ele está nos ensinando a fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não existe um ranking. Tem um livro muito bacana que chama O Deus Esquecido, que fala sobre o Espírito Santo. Outro livro que eu gostei muito, do pastor Cash Luna, que é Em Honra ao Espírito Santo. Nós já vamos falar do Espírito Santo. Mas não existe um ranking, um pódio, onde Deus, Jesus e o Espírito Santo chegou em terceiro lugar e ganhou a medalha de bronze. Isso não existe, não é real. É como uma pirâmide, um tripé. Existem 3 pontos e todos os 3 são tão importantes e tão pirâmides e tão triângulos quanto. Ou seja, os 3 pontos se complementam. Isso é Deus. Deus é 3 e ele é 1. Em Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momento oportuno. Lembra que eu disse que Jesus Cristo foi experimentado em todas as coisas. Nós não temos um Deus hipócrita que diz: suportem as tentações, mas ele viveu as tentações e ele pode dizer: eu fui tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Se Jesus sofreu a nossa semelhança, será que nós podemos viver a plenitude, a semelhança do Pai? Com certeza. Esse é o nosso Cristo, é o Jesus. Ele que nos amou a ponto de dar sua própria vida, suportou a morte de cruz, suportou a tortura excruciante que os romanos colocaram sobre ele, por amor a nós. Alguém me disse uma vez: você não acredita que outras pessoas sofrem, são martirizadas e são torturadas mais do que Jesus foi? Tem gente que é torturada por meses, por anos. Eu respondi: olha, eu acredito. E realmente existem pessoas que são torturadas por décadas, por meses, por anos. Não cabe detalhes sobre o que acontece de atrocidade nesse mundo, mas eu posso te garantir que nenhuma delas poderia parar a qualquer momento e fulminar os seus algozes. Jesus podia. Eu me emociono porque ele podia ter parado a qualquer momento e falar do Pai: não vale a pena morrer por eles. Pai, não vale a pena suportar o que eu estou suportando nessa terra pelo Danilo, por você que está assistindo. E ele suportou a morte de cruz e não nos deixou desamparados. Ele nos deixou o Espírito de santidade, Paráclitos, o ajudador. E eu vou falar dele agora, o Espírito Santo. A terceira parte da Santíssima Trindade. Nós não poderíamos colocar o Espírito Santo nessa posição.
O Espírito Santo não está em terceiro. Ele é o espírito de sabedoria, ele é o espírito que estava desde o começo da criação da humanidade, da criação da terra. Ele pairava, o Espírito de Deus foi o conselheiro na concepção do mundo. Me desculpe quando eu falo do Espírito Santo, eu me emociono, porque eu tenho buscado ser amigo, tenho buscado a sabedoria que vem dele. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e nós temos um grande privilégio, como cristãos, de podermos ser amigos de Deus. O nosso Deus, ele nos adotou, nos chamou a sermos filhos adotivos por meio de Cristo e deixou o seu Espírito para que nós fôssemos ministrados. Como diz Jesus, eu vos deixarei um outro Espírito, um conselheiro. Lá em João 14,16 diz, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Como não se emocionar com isso? O Espírito da verdade. O mundo não vai ter acesso, o mundo não vai conhecer. E não porque ele está indisponível, mas porque o mundo está indisposto a querer se relacionar com ele. Jesus fez um pedido ao Pai. Ele fez um pedido ao Rei dos Reis, Senhor do Universo. Ele não nos deixasse desamparados. Jesus, ao ascender aos céus, ele deixou um conselheiro conosco. Eu estou terminando a minha formação em aconselhamento pastoral pela NCCA e como é lindo o trabalho do aconselhamento. Como é lindo o trabalho do aconselhamento na psicologia. Imagine como é maravilhoso o aconselhamento do Espírito Santo, o Espírito da verdade. A Bíblia mostra um relacionamento profundo que nós podemos desenvolver com a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ela diz que, mesmo que nós não sabemos orar, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, leva as nossas orações ao Pai. Ele conhece a sua dor, ele conhece o seu desejo, ele se alegra com você. O Espírito Santo é uma pessoa tão real quanto eu, quanto você, quanto as pessoas que você convive. Como eu mencionei, o Novo Testamento ele foi escrito em grego e a palavra para Espírito Santo é paráclito. Segundo o dicionário, o significado é nome dado ao Espírito Santo. Sentido figurado, aquele que defende, protege a outra pessoa. Mentor, defensor, consolador. Um sinônimo de paráclito é intercessor, mentor, auxiliar, defensor, consolador. Já pensou você ter à tua disposição o maior de todos? O seu maior defensor, o seu maior protetor, o seu maior mentor, o seu maior consolador? Deus deixou o Espírito Santo. E nós temos o privilégio de conhecermos o verdadeiro e único Deus. O Deus que não tem nome. O Deus que o mundo não reconheceu. O Deus que o mundo não percebeu, mas que nos ama. Nós temos um fruto de um relacionamento cultivado com o Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22, fala sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Os frutos do Espírito, eu acho lindo quando diz que não existe lei contra essas coisas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Acho um motivo para falar, não, essa pessoa ela tem muita mansidão. Não, ela pode ser passiva, mas uma pessoa mansa é uma coisa boa. Não, essa pessoa ela é muito amável. Não, ela pode ser feita de boba, por não ter limites definidos. Mas a amabilidade. Não existe lei, não existe como falar mal dessas coisas. O fruto do Espírito é o que diferencia nós do mundo. Nós que temos a plenitude de Deus. Plenitude que está dita lá em Jesus Cristo. Eu deixei alguns textos e eu vou colocar para nós que falam de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, enfim. Cada fruto do Espírito. Nós temos exemplos claros e clássicos dentro da palavra de Deus. Nós poderíamos passar meses, anos ou até a eternidade falando só dos frutos do Espírito Santo. O que realmente importa é nós sabermos que todas essas qualidades não provêm de uma psique saudável. Elas provêm de um relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós podemos parecer um pouco mais com Jesus Cristo. Tiago 4:5 diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, que ele faz habitar em nós fortes ciúmes? Acho que é sem razão. O Espírito Santo tem frutos maravilhosos para a sua vida. Aí quando nós somos dominados pelas nossas paixões, pela nossa carne, e quando está falando de desejo, gente, estou falando de desejo que leva para o pecado. Nós não estamos falando da liberdade em Cristo, nós estamos falando da libertinagem, que é o mau uso da sua liberdade. O Espírito Santo tem ciúme de nós, mas não é o ciúme da possessão, não é o ciúme do controle, é o ciúme do zelo, do cuidado, do amor. Esse é o Espírito de Jesus, esse é o Espírito do Deus vivo.
o Espírito que veio do Pai. Ele é o nosso intercessor, ele se importa. Quando foi a última vez que você intercedeu por alguém sem nada em troca? Orou por uma pessoa, jejuou por uma pessoa. Percebe o nível do amor, ponto de dar o seu tempo, que é a coisa mais maravilhosa e preciosa que você tem. E eu quero concluir essa aula em Romanos 8, 26. Diz que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos manipular o Espírito Santo. Por mais que ele nos ame, por mais que ele cuide, por mais que ele interceda, toda a vontade do Espírito Santo ela é alinhada com a vontade de Deus. Então, você tem um privilégio de poder contar com um relacionamento íntimo com o Espírito Santo do Deus vivo. Te convido a buscar um relacionamento profundo com o Espírito Santo, a buscar um relacionamento profundo com Deus Pai, com Jesus Cristo. Traga a Trindade no seu dia a dia e veja que você vai ser transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, para o trono do Senhor. Lá nós veremos e viveremos coisas sobrenaturais. É um privilégio te ter comigo durante esse curso Raízes da Fé. Espírito Santo, que o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Pai, grande Yahvé, possam abençoar a sua vida e a sua família. Eu quero orar com você. Senhor, essa aula foi muito especial, porque nós falamos do Senhor de uma maneira muito linda. E que o Teu Espírito Santo possa nos preencher, nos completar, nos encher dos frutos que vêm dele. Agradeço por cada pessoa que assistiu esse conteúdo. Traz mais gente para o relacionamento profundo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando você assistiu esse vídeo, provavelmente você lembrou de uma pessoa. Não esquece de curtir e compartilhar com ela essa palavra de sabedoria.